Bom, e a nossa terceira convidada, pastora Érica Pozella Vilar. Ela é líder de nova geração aqui da Palavra Viva. Então, a pastora que tem pensado essa nova geração, desde as crianças até os jovens, está preparando uma geração poderosa que vai transformar o mundo e vai preparar o mundo para a volta de Jesus. O tema dela, emoções equilibradas. Gente, eu acho que não tem tema que a gente mais precisa. É, filha da apóstola Lilian, do apóstolo Lamartine. Então, gente, a partir de agora com vocês, a Érica falando sobre emoções equilibradas. Tá preparada aí para ser transformada? Boa tarde, mulheres maravilhosas. Bom, para começar, me deram esse tema, eu falei, eu tenho que viver pelo menos uma semana com as emoções equilibradas. Uma semana para eu conseguir falar, dando bastante exemplo de vida. E aí, assim, eu já vou começar dizendo, que desafio, né? Porque a Mari falou sobre decisões, e eu amo esse tema, sobre decidir obedecer a Deus, lutar contra o que é errado, contra o pecado. E aí a gente diz assim, você tem que amar o inimigo, então tomar decisões de amá-lo já é difícil. Agora você diz para mim assim, você não pode ter aquela raivinha dele, você vai lá obedecer a Deus com aquela raiva dentro do seu coração. Ou aquela pessoa falou aquilo que te machucou, você vai lá dar outra face. Mas não pode chegar lá em casa e se corroer com rancor ou com tristeza. Gente, é tão difícil equilibrar as emoções. É tão difícil na quarentena, o seu filho estudando em casa, o filho mais velho gritando, o filho mais novo gritando, chorando. Aí a lição de casa, estuda para a prova e mexe a comida. Aí você fala, não pode ficar tão descontrolada. Mulherada, bem na pandemia eu vou dizer para vocês, emoções equilibradas. Vamos ver, será que isso é possível mesmo? Eu vou dizer uma coisa, é um grande desafio. Mas eu já vou começar dizendo, é possível, porque a presença de Deus equilibra emoções. Nossa, a presença de Deus equilibra emoções. Então, primeiro eu pergunto para você, quem é você? No meio dessas emoções desequilibradas, da pandemia, quem é você? Eu posso dizer que eu sou aquela mulher, que a hora que começa a desequilibrar, eu tô brava. Aí assim, eu tô lá, arrumando as coisas, aí chega o Ramon e fala, é para pôr que roupa? Mas não sabe? Já pus em cima da cama? Eu sou aquela que fica mais brava. Tem aquela que é assim, eu também tenho esses dias, vamos combinar que a gente tem todos os dias, né? Às vezes chega o filho e fala, mãe, posso fazer tal coisa? Filho, é a terceira vez que eu te digo, você vai desobedecer de novo. Aí o marido chega no quarto à noite, amor, você tá bem? Não! Tô arrasada. A gente sabe, né? Que às vezes uma coisa tão pequena pode deixar a gente completamente desequilibrada nas emoções. É tristeza, que está longe da avó, não pode abraçar a vovozinha na quarentena. Já olha a foto do Instagram, chora. Chora de tristeza, como se nunca mais fosse ver, né? E aí assim, a gente vai tentando se equilibrar, mas cada uma de nós temos as nossas características próprias. Então eu quero começar dizendo, você é um ser único. Para eu falar sobre as suas emoções, eu não posso colocar você lado a lado com muitas mulheres e dar uma única dica, porque cada uma de nós tem uma característica ao lidar com as emoções, certo? Você é um ser único. E esse ser único é resultado de muitas coisas. Você é resultado da hereditariedade. Já ouviu falar daquela família que todo mundo chora? Então, hereditariedade. Você é resultado do temperamento que Deus te deu. Você é resultado da sua história, da sua infância, das circunstâncias que te rodearam. Você é resultado do seu passado, da sua fisiologia, do país que você
você nasceu, da cidade que você nasceu, da educação que você recebeu, da fé que você tem. Tantas coisas formam você, um ser emocional. E Deus te criou para que você fosse um ser emocional, mas com emoções equilibradas. E a grande notícia que eu disse para mim mesma, enquanto estudava, e comecei a analisar minhas próprias emoções, que também estavam um pouco desequilibradas nessa pandemia, foi que a Bíblia disse uma coisa para mim. Eu sou um ser único, mas eu sou um ser aperfeiçoável. Eu não sou um ser irreversível. Então você, apesar de ter características tão enraizadas de tudo isso que eu falei, você não precisa se contentar com quem você é hoje. Se existem características em você que você percebe que estão fora dos eixos, que estão desequilibradas, eu posso dizer, você pode ser aperfeiçoada. Mas Érica, eu sou uma mulher que eu sou conhecida por ser brava desde que eu sou criança. Minha avó já diz, minha mãe já disse, nossa, já nasceu bravinha. Dava bronca em todo mundo lá em casa. Hoje dou bronca no meu marido, dou bronca nos meus filhos, porque assim, quando eu perco o controle das coisas, já fico brava. Amor, você pode ser aperfeiçoada, você pode se tornar uma mulher tranquila, cheia de mansidão. Será que isso é possível? E você, que talvez tenha aquela característica um pouco mais melancólica, aquela pessoa que facilmente se entristece, então vive muitos dias, longos dias de tristeza. Será que você precisa ser assim para sempre? Será que essa precisa ser a sua marca? Não, você tem um caráter aperfeiçoável. Em Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, ele já transformou sua vida em tantas coisas se você tem caminhado com ele, mas as suas emoções talvez ainda sejam uma dificuldade na sua vida. Nós mulheres somos muito passionais e emocionais. E muitas vezes a gente tem dificuldade de equilibrar e controlar essas emoções. Mas eu vou dizer, pensa, você é a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais. Talvez ainda só seja 6:30 da manhã. Mas vai chegar às 7, vai chegar às 7:30, vai chegar às 8 horas. E vamos caminhando. E a gente vai controlar essas emoções. Como que a gente controla? Presença de Deus. Primeiro lugar, a presença de Jesus equilibra as suas emoções. Jesus apaga o passado. Sabe tudo que eu falei que forma quem você é e como você lida com as emoções? Então, lá em 2 Coríntios 5:17 diz, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus na cruz fez uma obra que foi dura para ele, mas foi profunda, eterna e transformadora. Jesus Cristo fez algo que vai te dar a vida eterna, mas pode te transformar. Quando você é nova criatura em Jesus, as coisas velhas se passaram. Mas então, você precisa entender quem é essa velha criatura que você não é mais. Não é? Para ser a nova criatura, quem é essa velha criatura que eu não quero ser mais? É muito importante você se conhecer. A ciência humana, a psicologia, a autoanálise, os estudos físicos, os estudos neurológicos nos ajudam a entender quem éramos. E eles são muito maravilhosos. Mas eu vou te dizer uma coisa, somente a ciência humana vai fazer você se conhecer com os seus olhos humanos e com os olhos humanos do próximo. Porém, a presença de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador, pode te revelar com os olhos de Deus quem você é. Então, a velha criatura vai ficar para o passado quando você entender que a nova criatura, a identidade que Deus te deu, é a identidade de filho de Deus. A velha criatura não era filha, hoje
você é filho de Deus. Você era um homem que vivia, uma mulher que vivia com a própria capacidade, com as falhas humanas, tentando por si próprio lutar contra o que é mal. Mas agora você virou filho de Deus e você pode viver como filho de Deus, porque a presença da salvação equilibra emoções. E quando você entende, por meio de Jesus, você é filho de Deus, então você chega no segundo ponto, onde a presença de Deus Pai equilibra as emoções. Não só Jesus como Salvador, mas Deus Pai entra na sua vida transformando tudo. Existem 2 aspectos que eu ouso dizer que são os principais aspectos que desequilibram as suas emoções: o medo e o desamor. O medo, a insegurança, você está fora da sua zona de conforto, e o desamor nas relações desequilibram todo ser humano nas suas emoções. Mas a gente não tem que depender do amor dos homens. Nós podemos ser supridos com o amor de Deus Pai. Como a Mari falou do amor, Deus é amor, é a essência dele. E aquele que se relaciona com a presença de Deus Pai, começa a ser cheio desse amor. O amor, ele vai apagando a tristeza, o medo, vai tirando o medo, vai trazendo alegria. A presença de Deus Pai não só nos faz viver essa identidade de filho, como vai tirando esse medo e esse desamor que foi sendo construído ao longo da sua história. Ambos representam a falta de Deus. O medo representa a falta de Deus. Deus é amor e a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Então aquele homem ou mulher que vive sem a presença de Deus não tem como viver sem medo. E aquele que não vive com Deus depende de amor de homens e sempre em algum momento vai encontrar esse desamor. Mas a presença de Deus Pai tira essas raízes e constrói o caráter dessa nova criatura. Um caráter que vem a partir do amor. E o grande presente que Deus nos enviou, depois de nos dar seu Filho, Ele nos enviou Deus Espírito Santo. Que grande presente para tornar a nossa vida possível desse aperfeiçoamento. Esse crescimento espiritual, ele só é possível por meio do Espírito Santo. Quais são as emoções que desequilibram a sua vida? É uma tristeza profunda? Irritabilidade? Raiva? Ódio? Rancor? Inveja? Qual é a emoção que tem desequilibrado a sua vida? Eu posso chamar todas essas emoções que eu citei de emoções tóxicas. Elas são como venenos. Ela envenena a sua própria vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Se você viver baseado no ódio, você vai ter a sua vida envenenada. Mas existe um antídoto. O antídoto é o fruto do Espírito Santo. O antídoto para esse veneno das emoções tóxicas é a presença do Espírito Santo que nos foi entregue. Em Gálatas 5, 22 e 23 diz que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Se você tiver o fruto do Espírito, que é ele vem de uma vez. Quando você está com a presença do Espírito Santo fluindo na sua vida, ele vem por inteiro. Ele imediatamente equilibra as suas emoções. É o grande antídoto. Então, recapitulando, Jesus é aquele que faz o passado ficar para trás. E ele te faz uma nova criatura, e essa criatura é filha de
Deus, e esse Deus é amor, Ele pode tirar da sua vida o medo e o desamor, que são as raízes de emoções desequilibradas. E quando você vive como filho de Deus, você vive debaixo do poder do Espírito Santo, que é o grande antídoto das emoções tóxicas da sua vida. Então eu vou dizer, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são a plenitude de Deus. E Ele traz para você um equilíbrio emocional. Érica, mas eu sou crente há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos e continuo louca. Continuo gritando com todo mundo da minha família, eu fico brava mesmo, eu fico triste, saio chorando mesmo, eu não tenho controle nenhum sobre mim, a hora que mexe comigo, sai de baixo, se pisar no meu calo, ninguém me segura. Por que, Érica? O que você está falando eu já tenho Deus na minha vida, por que eu não tenho resultado? Bom, a arte de ser transformada tem um caminho. Essa luz da aurora que vai dia a dia é um caminho entre você e Deus. Os dois caminhando juntos. Você vai ser transformada conforme você busca usufruir da plenitude de Deus. Você precisa ter tempo buscando na Bíblia a presença de Deus, manifestando o que a Bíblia diz na sua vida, ou seja, pondo em prática, tendo uma vida de oração todos os dias, buscando, adorando a presença de Deus, entrando no seu quarto e falando, eu preciso da sua presença, porque sem o Senhor eu não vou ser transformada. Então busque a presença de Deus. E eu posso te dizer que Ele vai te ajudar a equilibrar todas as suas emoções. Amém.